as bem-aventuranças, né? Alguns vão dizer também as felicitações ou os momentos de felicidade, né? Vai começar com uma palavra chamada em grego de makarioi, né? Que é felizes, né? Abençoados, né? Alegres. E o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Esse evangelho é o evangelho que apresenta Jesus como rei, que tem a possibilidade, que tem, né, a ousadia de apresentar a Jesus como rei, porque o escritor é judeu, e esse escritor judeu, ele quer apresentar o rei de Israel, ele quer apresentar o Machias, o Messias, o rei prometido. E capítulo 5 de Mateus é a plataforma para o rei, né? É a plataforma do reinado do Messias. O Messias, então, ele começa a ensinar acerca do reino, ensinar acerca das suas bem-aventuranças, das suas felicitações, né? E esse evangelho e esse capítulo, ele não é escrito para quem não é cristão. Esse evangelho, ele vai tratar direto com quem é crente, com quem serve ao Senhor, com quem adora ao Senhor, com quem engrandece ao Senhor, com quem magnifica ao Senhor, com quem está nos pés do Senhor, com quem exalta o nome do Senhor, com quem busca a presença do Senhor, quem tem desejo de buscar. Então Mateus, ele relata que Jesus, ele começa neste monte a retratar sobre algumas características do reino, e uma das características marcantes do reino é o apetite pelo alimento do céu. E agora Jesus, ele destaca no versículo de número 5 essas características, porque ele declara e ele destaca que quem é feliz, quem é bem-aventurado, ele tem fome e sede de justiça, e eles serão fartos, saciados, eles vão estar sendo saciados da sua fome e sede. Nós entendemos bem que Mateus e Jesus estão retratando aqui não somente um tipo de alimento terreno, mas também um alimento espiritual. Jesus está falando de um alimento do céu, sede e justiça de algo que nós não detemos por conta própria, que nós não temos por conta própria. Eu vejo John Scott, o maior exegeta do século XX, ou século XIX, melhor dizendo, né? John Scott, ele vai destacar 3 coisas importantes, que é o aspecto na Bíblia da justiça enquanto legal, moral e social. E ele vem tratando disso de uma maneira tão linda, porque ele vai ir de encontro ao que Mateus está dizendo sobre ter fome, sobre ter apetite. E que apetite é esse que devemos ter? Por que nós devemos ter apetite? Nós vemos que temos apetites por tanta coisa, mas não temos um apetite espiritual e moral e social. E é importante que nós tenhamos esse apetite pela palavra de Deus, apetite pelas obras do Senhor, apetite em fazer a vontade de Deus, apetite em orar ao Senhor, em buscar a sua vontade, em buscar a sua presença, em fazer as suas obras, em se disponibilizar em fazer a obra do Senhor. É bem verdade que todos nós temos um apetite, e esse apetite é importante que tenhamos, porque quando nós deixamos de ter um apetite, significa que está acontecendo alguma coisa conosco, que não estamos bem. As únicas coisas que nos deixam de ter apetite, nós vamos tratar um pouco mais adiante, e ainda não é a nossa temática. No versículo, no primeiro tópico, nós estamos falando que devemos ter apetite pela justiça, e a justiça diante de Deus, e esse apetite que nós temos que ter pela justiça de Deus, ela vai remeter ao livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, que vai nos remeter a uma santificação, vai nos remeter a uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida onde Deus é o nosso Senhor, Deus é aquele que trabalha em nossas vidas, Deus é aquele que opera em nós, Deus é aquele que trabalha dentro de nós, nos regenerando, nos fortalecendo, nos santificando. E esse apetite pelas coisas de Deus vai fazer com que nós nos aproximemos do Senhor. E vamos ver, você vai ver que isso não é diferente na vida. Isso só vai acontecer na vida de quem já serve. Isso só vai acontecer na vida de quem já adora. Porque para mim ter um apetite pelas coisas do alto, primeiro eu tenho que professar a esse Deus. Primeiro eu tenho que levantar as minhas mãos para Ele, para que eu possa sentar no seu restaurante, ou sentar à mesa do Senhor, e Ele agora vai me passar o cardápio.
Esse cardápio vai ser um cardápio diet, vai ser um cardápio em jejum, vai ser um cardápio de oração, vai ser um cardápio de adoração, de santificação, de exaltação. E esse cardápio, todo esse cardápio estará contido dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos trazer um teor de saciedade e vai nos dar o desejo de buscar mais, de adorar mais, de exaltar mais. Você vai ver que todo novo convertido na fé, quando se converte de verdade, quando levanta as suas mãos para Cristo de verdade, eu acredito que isso aconteceu não só comigo, mas com todos os senhores que estão aqui e que já levantaram as suas mãos, tiveram o desejo de ter uma experiência maior com Deus, de ter um contato maior com Deus, de buscar mais a Deus, de se envolver mais com Deus, de estar mais na sua presença, de fazer mais a sua vontade, de adorar mais o nome dele, de conhecer mais a Deus. Não é verdade? Quando nós somos novos na fé e nós levantamos as mãos para o Senhor, logo nós queremos nos envolver mais, conhecer mais, ficamos maravilhados com tudo que se é dito. Quando um pregador prega a mensagem e aquela mensagem fala conosco, nós saímos da casa do Senhor radiantes, querendo também ser igual àquele pregador, ou igual àquela pregadora, ou igual aquele ministro de louvor que move, Deus trabalha na vida dele, Deus trabalha na vida dela, e a gente olha para alguém que toca e a gente fala: Jesus, um dia eu quero tocar assim, um dia eu quero cantar assim, um dia eu quero adorar assim, um dia, Senhor, eu quero entrar e subir aquela tribuna e também ministrar uma palavra desta mesma maneira. Por quê? Porque o alimento que está sendo nos dado é um alimento agora bem razoável, um alimento bem líquido, que de maneira que ele não sacia a nossa sede, não sacia a nossa fome. Você já viu uma criança que está amamentando? Você dá a mamar a ela, a mãe dá a mamar a ela, e daqui a 20, 30 minutos ela começa a espernear, a chorar de novo, vira para um lado, vira para o outro, e começa novamente a reclamar, e aí que a pouco a mãe bota as mãos na mamila e vê que do mamilo dela está saindo leite, e ela entende que a criança está novamente com desejo de saciar a sua fome. E da mesma maneira somos nós na presença do Senhor quando nós entramos, quando nós se encontramos com Ele, quando nós temos um encontro com Ele. Nós não nos saciamos facilmente, nós se alimentamos e temos desejo de mais, nos alimentamos e temos desejo de aprender mais, de adorar mais, de buscar mais. Alguém chega para você e fala: vamos um culto de consagração, e você acabou de sair de um culto e você fala: irmão, ali é bênção, e ele vai falar: é bênção, tem mistério, tem poder, Deus está lá. E aí você fala: então vamos, porque se Deus está lá, eu quero sentir mais de Deus, eu quero sentir mais da presença de Senhor, eu quero me saciar mais de Deus, significando que o alimento não está sendo suficiente, que o leite não está sendo suficiente, e que é necessário buscar mais, se alimentar mais, estar mais próximo, estar mais presente, buscando mais, adorando mais. E isso vai fazendo com que nós amadureçamos, com que nós desenvolvamos, com que nós cresçamos. E à medida em que nós vamos crescendo, à medida em que nós vamos amadurecendo, o alimento também vai se transformando e vai ganhando mais corpo. Nós deixamos de tomar leite, nós deixamos de nos alimentar com um alimento mais líquido e vamos solidificando esse alimento à medida em que nós vamos saciando a nossa fome e vamos entendendo que agora nós precisamos de algo com teor mais forte, de algo com teor mais firme, e não podemos comer qualquer coisa. Existem crianças ou adolescentes que nós falamos assim: fulano está na fase de crescimento, porque come pão agora, daqui a 20 minutos já está querendo comer bolo, depois de 40 minutos fala: mãe, eu estou com fome, e você fala: que criança é essa? Não para de comer. Da mesma maneira, nós deveríamos ser na presença do Senhor. Da mesma maneira, nós deveríamos ser esses tipos de cristãos que estamos evoluindo e temos mais desejo de nos alimentar, estamos crescendo e temos mais desejo de aprender da palavra
do Senhor. Estamos avançando e temos mais desejo de ser saciados por aquilo que Deus tem para nós. Querido, é importante que à medida em que nós vamos avançando, em que nós vamos crescendo, em que Deus vai nos dando aperfeiçoamento, amadurecimento, tenhamos o desejo também de conhecer mais de Deus, de adorar mais ao Senhor, de estarmos mais perto dele, estarmos mais perto daqueles que adoram. E eu fico espantado hoje com alguns cristãos que já não têm mais desejo de entrar na casa, que já não têm desejo de estar na presença do Senhor, que já não têm desejo de vir à casa do Senhor. O próprio salmista, ele utiliza a palavra macarioi para dizer: alegrei no compro, ou seja, fiquem felizes, fique contente quando você vá à casa, quando você se dirige à presença. Ele está dizendo o seguinte: na presença do Senhor tem algo diferente, na presença do Senhor tem algo diferente, algo sobrenatural, algo que eu não encontro em outros lugares. Eu posso até ir na casa do meu amigo, mas na casa do meu Deus tem alimento do céu. E aonde eu encontro isso? Eu fico olhando e vendo Deus trabalhando na história e vendo e saciando a necessidade do povo, tanto material quanto espiritual. Deus tinha preocupação com aquilo que o povo estava comendo e como ele estava se conduzindo em sua presença. Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa com o que você come. Deus se preocupa com o que você pega para se alimentar. E quando nós falamos isso, nós entendemos que agora nós estamos voltados a um lugar, a uma área espiritual das nossas vidas. Deus se preocupa com a maneira que nós adoramos. Deus se preocupa com a maneira que nós exaltamos. Deus se preocupa com a qualidade da nossa adoração, com a qualidade do nosso louvor, com a qualidade da nossa exaltação, com aquilo que nós temos para apresentar, com aquilo que nós temos para entregar. Talvez hoje você saiu da sua casa e não se preocupou com o que você ia apresentar para Deus, como você iria se apresentar à presença do Senhor, mas Ele está dizendo: eu me preocupo com aquilo que eu tenho para trazer na sua vida. E às vezes nós sentamos na mesa e não saciamos a nossa fome, não saciamos o nosso desejo de Deus. Talvez, e aí nós vamos abrir alguns parênteses, não porque Deus não trabalha em nossas vidas, mas porque o alimento que Deus tem dado não tem sido suficiente, ou porque algumas coisas têm acontecido na nossa vida com que esteja fazendo com que este alimento não seja o suficiente, ou que não tenhamos mais o desejo de nos alimentar. Que tipo de apetite devemos ter pelo alimento de Deus? Por aquilo que Deus tem trago em nossas vidas, por aquilo que Deus tem nos dado. Existem alguns tipos de alimento e eu fiz uma reeducação alimentar e a gente vê que todo alimento que é saudável é alimento ruim de se ingerir, ou não é um alimento atrativo para se ingerir. Não atrai, não chama a atenção, não tem um bom olhar, não é bem visto aos olhos. Se eu pegar dois tipos de alimento, pegar um carboidrato bom e pegar um carboidrato ruim e colocar a mesa aqui, abrir uma mesa e colocar, eu tenho a certeza de que quase a maioria, ou 100%, vai ir no carboidrato ruim. Por quê? Porque ele chama a atenção, e embora seja bonito, mas ele não sacia a nossa sede, ele não sacia a nossa fome, e ainda acaba com a nossa saúde, ele ainda acaba com o nosso físico, com o nosso corpo. Da mesma maneira, na presença do Senhor, existem alimentos que nos levam para o buraco, que nos acabam na presença do Senhor, que nos destroem, que nos tiram da presença, que nos lançam para fora. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li esse texto aqui, primeira coisa, existem mortos, e mortos não têm apetite. Você já viu algum morto ter apetite ou ter fome, ou ter desejo de comer? Não, se morreu, você logo entende o
seguinte: está morto. E se está morto, não tem desejo de se alimentar, não tem desejo e não tem sentido mais saciar a sua fome. Por quê? Porque já morreu, porque não tem mais fome, não tem mais sede, não sente mais desejo, não está mais nesse plano terreno ou nesse plano que nós vivemos. Da mesma maneira em que aí nós levando para o lado espiritual, quando nós estamos mortos espiritualmente, já perdemos o apetite e logo não teremos mais o desejo de nos alimentar. Só temos desejo de se alimentar se estivermos vivos. Vivo se alimenta, morto não se alimenta. Morto não tem prazer pela comida, porque já morreu. Mas se você estiver vivo, você logo vai ter desejo de se alimentar. Talvez você ainda não tenha entendido aonde eu queira chegar. Existem pessoas que, embora estejam vivas fisicamente, estão mortas na presença do Senhor, estão mortas na casa do Senhor, estão mortas dentro da igreja, e por estarem mortas, já não mais tem desejo em se alimentar, já não tem mais desejo em saciar a sua sede. Sede pelo quê? Sede pela palavra de Deus. Fome por quê? Pelo alimento espiritual que Deus tem para fazer. Se eu logo estou morto dentro da casa, para que me alimentava? Para que buscar o alimento? Morto não tem desejo, morto não tem mais reação, já está entregue, já não sabe mais o que fazer. E isso é preocupante, saber que existem pessoas na igreja que já não tem mais desejo em aprender a palavra de Deus, que existem pessoas na igreja que já não tem mais prazer em se envolver na obra do Senhor, que existem pessoas na igreja que não tem mais prazer em saciar a sua sede com a palavra da justiça, em fazer aquilo que Deus chamou. Tem aparência de vivo, mas está morto. Por quê? Porque se eu não tenho prazer em me alimentar, significa que eu já não tenho mais vigor. E aí, o primeiro sinal é que eu esteja morto. Mas eu tenho uma palavra de vitória para você: Jesus ressuscita mortos. Jesus traz vida àquele que está morto. E eu tenho falado esta semana sobre os 3 milagres de Jesus dentro da área da ressurreição, e eu tenho visto Deus fazer grandes milagres. Jesus podia ressuscitar muito mais mortos, mas a Bíblia vai nos relatar 3 milagres de ressurreição que Jesus faz. O primeiro sobre a vida de Jairo, e ele olha e ele entra dentro da casa e alguém fala: a menina está morta, Jesus, não incomode mais o mestre, Jairo, olha, já não tem mais o que fazer. E aí Jesus olha e fala: rapaz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim vai ter vida, vai viver, vai ver milagre, vai ver eu fazer grandes feitos, vai ver eu fazer grandes coisas. E ele olha e fala: eu preciso chamar quem tem comunhão para estar comigo, porque só pode ver milagre quem acredita, só pode ver milagre quem crê, só pode ver milagre quem não é incrédulo. E naquele momento ele entende que João e Pedro estão prontos para ver o milagre, e eles entram dentro da casa junto. A menina é ressuscitada, e como ela é ressurreta, o que Jesus fala para ela? Dai-o de comer. Quem vive tem fome. Aleluia. Quem é ressuscitado logo vai ter fome. Quem está vivo, em algum momento tem desejo de se alimentar. Jesus olha e fala: eu vou trazer vida para ela, e ela vai ter desejo em alimentar a sua alma, em alimentar o seu corpo, em trazer alimento, força, vigor para dentro de si. Jesus quer trazer vida para dentro de você. Jesus estava olhando para nós e falando: eu preciso trazer vida para você. A segunda coisa que nós olhamos é que a falta de apetite é uma doença. Você já percebeu que quando nós estamos sem apetite é porque nós não estamos naturalmente bem? Ninguém que... eu como pouco. Você pode até comer pouco, mas você não fica sem comer. Eu tenho as horas e eu tenho um pouco de alimento, mas eu como uma quantidade X, uma quantidade Y. Mas você come. Se você já não tem mais desejo em se alimentar, em buscar um alimento, isso é preocupante. Quantas pessoas estão doentes dentro da casa do Senhor, já não tem mais prazer, já não tem mais desejo em aprender a palavra do Senhor,
em tirar um tempo para ir ler a palavra do Senhor. E nós sabemos que o brasileiro em si, ele tem uma grande dificuldade na leitura, ele tem uma grande dificuldade em parar, tirar um tempinho dele e falar assim: eu vou ler, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me dedicar, eu vou pegar uma literatura X, Y, Z, a literatura que eu mais gosto, e dentro dessa literatura eu vou ficar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos ali me debruçando aquela literatura. E é uma dificuldade. Se você pegar alguém, e eu não tenho nada contra filme, novela, seriado, eu acho que cada um pode ver um pouquinho de tudo, é salutar que às vezes nós também vejamos outros tipos de coisa, mas nós temos que ter o tempo para nos alimentar com o alimento do céu, com o alimento do alto. Você pode ter o tempo da sua família, você pode ter o tempo do teu filho, você pode ter o tempo para o seu amigo, mas você tem que ter o tempo para Deus. Você tem que ter o tempo em que Deus está falando: eu preciso saciar a tua alma, eu preciso saciar a tua sede, eu preciso que você tire um tempo para que eu possa trabalhar na tua vida, para que eu possa fazer algo sobrenatural sobre a sua casa. E para que isso aconteça, é necessário que você entregue um pouco de você para mim, é necessário que você se dê um pouco mais para mim, é necessário que você esteja atento àquilo que eu tenho para realizar na tua vida. É necessário que você esteja atento aos sintomas de que falta de desejo de se alimentar. Te distancia de mim, te afasta de mim, te leva para longe de mim. A primeira coisa que nós entendemos é que quem tem desejo de se alimentar tem desejo de orar, tem desejo de louvar, tem desejo de engrandecer ao Senhor. É uma reação em cadeia, querido. Uma coisa chama a outra. Quem começa a ler Bíblia, daqui a pouco está louvando, e daqui a pouco está orando, daqui a pouco está falando: eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, eu preciso estar mais próximo de Deus. O alimento de Deus tem esse contexto. Logo você vai ver lá em Gênesis capítulo de número 28, um moço chamado Jacob, ou Iacovo, lá que vai sair da casa do seu pai, vai fugir para o deserto, porque ele é enganador, ele engana, ele tenta trocar a identidade com o seu irmão. O seu irmão se enfurece, tenta tirar a sua vida. Então ele vai para a casa do seu tio Labão, e no meio do caminho ele então entende que tem que parar para descansar, ele tem que parar para descansar o corpo. E nesse momento em que ele para, ele coloca uma pedra por sua cabeceira, e ele dorme ali com aquela pedra dura sobre a sua fonte. Mas mesmo com a pedra ele sonha, mesmo com as coisas difíceis, Deus dá para ele uma visão, e nessa visão ele vê os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo, e ele acorda maravilhado, ele acorda adorando, ele acorda exaltando, porque quem tem visão de Deus engrandece, quem tem visão de Deus exalta, quem tem visão de Deus mesmo no deserto sabe que ele está cuidando, quem tem visão de Deus sabe que Deus está trabalhando, mesmo com a cabeça na pedra, ele entende que Deus está trilhando aquele lugar com ele, e ele diz: tão terrível é este lugar, o Senhor estava aqui, e até esse exato momento eu não sabia, mas agora ele entende e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus, casa de adoração. E se a casa de Deus é casa de alimento, é casa de refrigério, casa de livramento, é onde Deus trabalha, é onde Deus opera, é onde Deus dá escape. E ele entende que Deus está cuidando da sua vida, que Deus está cuidando do seu trabalho, que Deus está cuidando de tudo aquilo que ele fez. Ele entende que ele errou, mas que Deus naquele momento estava agindo de misericórdia. Sabe o que eu entendo com isso? Deus estava desencadeando nele o desejo de buscar o alimento do alto. Deus estava desencadeando nele o desejo que ele se aproximasse de Deus. Às vezes Deus tem que desencadear em nós o desejo de adorar mais, de exaltar mais, de buscar mais, de engrandecer mais, tirando a doença, tirando a enfermidade que está fazendo com que nós deixemos de adorar. Hoje não vou fazer porque não consigo. Deus está dizendo: eu quero curar a tua alma hoje, de maneira que você tenha desejo de me adorar, de maneira que você tenha desejo de me exaltar. Aleluia. Deus quer te dar desejo de fazer a obra dele de verdade.
de engrandecer o nome dele de verdade. Eu fico olhando lá em João, capítulo 4, versículo 34. Diz a palavra do Senhor Jesus, olha e fala: minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Que coisa linda! A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Você entende que à medida em que você faz a obra, ele te alimenta, ele sacia a tua alma? Jesus está dizendo: o segredo de estar bem alimentado na presença de Deus é fazer a vontade dele. O segredo de estar bem alimentado na presença do Senhor é estar próximo daquele que tem a vitória, é estar próximo daquele que tem o recurso, é estar próximo daquele que tem o alimento. Eu fico olhando para Moisés no meio do deserto, Moisés no meio do deserto. O povo olha e fala: Moisés, tu me tirou lá do Egito para morrer no deserto de fome. E Deus ouve e fala: rapaz, quem chama dá livramento, Moisés, quem chama dá escape, quem chama envia recurso, quem chama capacita, quem chama guarda, Moisés. Foi eu quem chamei, foi eu quem me escolhi, foi eu quem trouxe para a minha presença, foi eu quem trouxe para debaixo das minhas asas. Então eu vou mandar para ele maná. O que é isso? Eles não sabem de onde vem, mas quem manda sou eu. Eles não sabem como é feito, mas quem envia sou eu. Eu não estou mandando para eles que o alimento vem do alto, o alimento vem de cima. À medida em que eles estão debaixo das minhas asas, eu cuido, eu guardo, eu livro, eu estou dando vitória, eu estou dando escape. A única coisa que eu quero deles, Moisés, é que eles permaneçam fiéis. A única coisa que Deus quer de nós é fidelidade, é que nós adoremos ao nome dele, é que nós exaltemos ao Senhor. Eu estou correndo porque eu tenho 5 minutos. Eu nem comecei a pregar, mas Jesus, meus obreiros me provaram. Glória a Deus. Muitas doenças são provocadas por falta ou por uma má alimentação. Muitas doenças. Ou por não estar se alimentando bem, ou por estar se alimentando de maneira incorreta. Isso é fato. Eu morei lá no Turano, alguns irmãos aqui moraram também. Minha irmã possivelmente vai lembrar da esposa do Adílio, que falaram que ela morreu por se alimentar de uma maneira incorreta, fazendo uma dieta. Foi fazer uma dieta e naquele tempo, não sei como é que ela fez, porque o recurso tecnológico era menor do que nós temos hoje, então não se tinha tanta informação para se fazer a coisa da maneira correta como nós temos hoje. E ela foi fazer uma dieta e não sei se procurou um especialista. O fato é que essa dieta complicou a vida dela de maneira que ela veio a óbito. Ela perdeu a sua vida tentando melhorar o seu corpo, tentando melhorar a sua alimentação, tomando medicações que talvez não estavam prescritas pelo médico ou que não eram as corretas. Mas o fato é que aquilo levou ela a óbito, levou ela à morte. Ela perdeu a vida de maneira precoce, porque foi tentar fazer algo que não estava com um bom acompanhamento. E da mesma maneira eu comecei a entender o seguinte: quantas pessoas na igreja, quantas pessoas na presença do Senhor estão morrendo por ter uma má alimentação espiritual, uma falta de acompanhamento na palavra, um mau ensinamento na palavra, ou por não conhecer a palavra, por não se envolver com a obra. E as duas coisas nos levam à morte espiritual. Eu não me alimentar de maneira correta, e aí a palavra nos ensina: escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti, para não falhar contra ti, para não errar contra ti, para não me distanciar de ti, para não estar longe da sua presença. Quer estar perto de Deus, quer estar quer ter uma vida saudável com o Senhor, se alimente de maneira correta. E aí nós temos algumas ferramentas espirituais para nos trazer para esse momento: a escola bíblica dominical, o culto da palavra, o momento devocional. São ferramentas espirituais que vão nos aproximar de Deus. Eu preciso, além de estar aqui no domingo da escola bíblica, ter um momento em que eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus ministrada pelo meu pastor, e também ter um momento em que eu estarei na minha casa, tendo um momento devocional, onde estarei lendo a palavra do Senhor
Senhor e pedindo a Deus que me dê a orientação e a iluminação da sua palavra no texto em que eu estou lendo. Pastor, é importante que eu leia a palavra na minha casa em um momento devocional sem que ninguém esteja me ensinando. É claro, meu irmão, porque o maior professor vai falar com você, o maior professor vai te ensinar. O maior professor vai falar: eu tenho uma palavra para você. Não desanime, não olhe para trás, não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, mas continue olhando para mim, continue me adorando, continue me exaltando, continue magnificando o meu nome. Isso é o momento em que Deus ele tem a oportunidade de falar conosco nos nossos ouvidos e falar aquilo que Ele tem para nós. Quando eu estou no meu lar e eu sento no meu computador, eu abro 5 Bíblias, pego 10 livros e começo a ler, Carlos, e começo a pegar um texto a ler. Aquele momento é o momento em que Deus está palestrando comigo e em que eu estou sensível, fazendo a minha devocional com Deus, e que Deus está falando: agora eu posso falar aquilo que eu quero com você, agora o alimento é para você. Aquele momento em que você está pregando, você está alimentando a minha igreja. No momento em que você está ensinando na escola bíblica, você está alimentando a minha igreja. Mas a devocional sou eu te alimentando, sou eu te dando, sou eu capacitando a tua vida, sou eu mostrando que eu tenho um chamado sobre você. E para Deus fazer algo em nós, primeiro nós temos que sentar, ouvir, aprender e entender aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Glória a Deus. A morte, em muitos lugares, a morte nos púlpitos. Se nós não pararmos para ouvir os ensinamentos, nós vamos pegar muitas mortes no púlpito. Em quantos lugares eu vou ouvir, eu vou visitar, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque nós ficamos meio que críticos, e o conhecimento ele causa isso. Ele te torna mais crítico, porque você passa a estar com os ouvidos mais apurados para aquilo que se fala, tanto quanto para como se fala. E aí alguém fala algumas coisas e você ouve e fala: Jesus, esse camarada aí não leu o contexto posterior e não leu o contexto superior, e ele está pegando esse texto, isolando, está falando algo que não condiz com aquilo que o texto, com a realidade do texto, com a realidade do autor, com aquilo que o autor quer ensinar, com aquilo que o autor poderia trazer para a nossa realidade. Mas, e você fala: Jesus, mas por que você não come? Porque você aprendeu. Mas quando você não come, mas enquanto às vezes eu ouço alguns irmãos falando: aleluia, glória a Deus, dá glória a Deus até do que não sabe. Por quê? Está morto. Por quê? Está doente. Por quê? Não discerne a palavra, não discerne dentro do ensinamento, não sabe aquilo que está sendo ensinado, e não sabe distinguir se aquele ensinamento é correto ou não. E nós temos que tomar cuidado. A morte nas salas de aula das escolas dominicais. A nossa irmã Ivanilde foi usada por Deus aqui, e ela já corroborou com aquilo que eu estou dizendo aqui nessa noite, quando ela, na sua oportunidade, falou para que nós valorizemos o conhecimento e o estudo que é dado pela nossa igreja, porque ela já passou em outras igrejas e não tinha uma capacitação daqueles líderes ou dos responsáveis pelo estudo ou pelo ensino da palavra e pelo transmissor. E é uma grande verdade. As pessoas querem ensinar, mas não querem se capacitar, tendo tempo para aprender. Porque você parar e ler uma literatura não é perder tempo, é ganhar tempo. Você parar e ler 2, 3, 4 livros, comprar alguns livros, comprei 47 livros, foi 47? Foi mais ou menos isso, né? Foi 47, né? 37? Eu acho que foi mais. Foi 37? Então, 37 livros. E a minha esposa ficou: mas Eduardo, tu comprou 37 livros de uma vez? Que isso? Eu falei: é investimento no reino. É investimento para crescimento. É bom que cada um lê outro. E ela pegou um livro para ler, começou a ler. Ela falou: Eduardo, eu tenho que começar a ler esses livros. São muito bons. Não, ainda bem que tu comprou. Sabe o que é isso? É investimento, querido. Sabe que quando você investe no reino, Deus investe em você. E Deus vai te dar crescimento e vai acrescer em você o conhecimento que lhe falta.
que você possa se capacitar para ensinar, para passar conhecimento, para transmitir aquilo que é necessário. Mas quantas pessoas não se preparam e querem passar qualquer coisa? Nem a revista lê, nem a revista que vai dar aula lê. Vai ler junto com os alunos na sala de aula no dia que vai dar aula. Eu tive um irmão que ele não falava assim, não, os irmãos já entenderam o que está escrito aqui, né? Aí passava para outra. Não é que os irmãos não tenham entendido, é porque ele na verdade não tinha, ele não buscou a capacitação para estar naquele momento, naquele lugar, dando aquela aula. E isso acontece, é mais natural do que você pensa, é mais normal do que você acha. A morte, até nos livros que você lê, você tem que saber qual literatura que você lê, qual é a linha de pensamento que você segue, porque senão você vai pegar um livro que vai desconstruir aquilo que você sabe, que vai confundir a tua mente, e em vez de te dar vida, vai te matar. Existe hoje um grande confronto teológico entre algumas pessoas que levantam a bandeira calvinista e outros que levantam a bandeira arminianista, né? E muitas pessoas que falam isso não sabem nem quem foi Calvino e muito menos quem foi Jacó Armínio. Mas levantam uma bandeira como se fossem donos da verdade, sem saber nem do que se está falando e nem de por que está seguindo aquela linha de pensamento. E nem porque está falando, olha, eu sigo essa linha dentro do contexto de predestinação e de conhecimento, e não, eu creio dentro dessa linha, e eu creio que a salvação é dentro desse contexto aqui, mas não sabe explicar. E se você pergunta quem foi esse autor, e por que dele ter escrito isso, ele não sabe te dizer. Alguns dizem assim, segundo o historiador fulano, vamos colocar José, ele disse assim, aí você pergunta, quem foi José? Ele não sabe nem quem foi, mas ele fala assim, não, foi autor do livro História da Igreja, ou História dos Hebreus. Ele só conhece esse livro, ele só conhece essa história. E aí, as pessoas caem nesse negócio, tá? Aí bate palma, tá legal, bonito. Por quê? Conhece menos ainda. Se conhece menos ainda, tudo que você passar é flor, é bonito. Teve um jovem que uma vez ele veio pregar em nossa igreja e ele até prega bem, garoto prega bem, ele é eloquente e tal, aquele negócio todo, mas em determinado momento ele chegou e falou, segundo a Talmud. Aí eu falei, rapaz, Talmud, eu falei, camarada, rapaz, o cara pegou pesado, né? Eu falei, que legal, que bateu. Acabou o culto, eu cheguei nele e falei, meu jovem, o que é Talmud? Não, é porque eu li num livro, não, é porque... Vai, toma cuidado. Não, você não é proibido de usar uma citação de alguém. Eu falei sobre John Scott, mas se você me perguntar quem é John Scott, eu vou te dar aula. Porque quando eu vou falar de alguém, eu quero saber quem é esse autor. Eu quero saber quais são as obras desse autor. Eu quero saber qual é a linha de pensamento que esse autor ele lê e ele segue, e se essa linha é a mesma linha que eu tenho de raciocínio e que eu acredito. Porque talvez eu esteja citando alguém que ele tem um pensamento diferente do meu, e aí eu tenho que expor por que eu estou falando desse autor, e que de repente naquele pensamento eu corroboro com aquilo que ele está dizendo. Porque senão estou pegando morte sem saber. Por quê? Porque alguém disse e eu achei bonito. Hoje um pastor amigo meu me mandou uma mensagem, meu mestre e tal. Aí ele me mandou lá uma palavra grega. Aí eu botei lá o que significava. Aí ele, não, mas eu quero saber a fonética da palavra, como diz a palavra. Aí eu falei, é anomia. Anomia vem de nomos, é a negação de nomos. Nomos é lei, anomia é falta de lei, ó, sem lei, ou restrição de lei, ou estar sem a lei. Aí eu falei, você tem que tomar cuidado, porque dentro do contexto de anomia, você pode estar falando da lei
do contexto judaico, você pode estar falando da lei, do contexto da lei de Moisés, do contexto da lei, da lei farisaica, e aí você vai falar dos 613 com preceitos da lei de Moisés, da lei dos fariseus ali, dos ensinamentos. Então, que tipo de falta de lei eu estou dizendo? Então não é só pegar uma palavra que acha bonito e falar. Eu vou falar 200 para os irmãos. O vocábulo grego é grande. Vou falar em arre, cai rulogos, em rulogo, próximo teon, cai roriz, panta de alto egue. Vou falar. Agora, saber o que se está dizendo é outra coisa. Analisar morfologicamente e explicar aquilo que está sendo dito é outra coisa. É outro contexto. E aí, quantas pessoas estão mortas porque leem, mas não conseguem explicar aquilo que se lê? Porque não ganhou tempo. Eu não digo que perdeu tempo. A gente costuma dizer, perde um tempinho. Não, você ganha tempo. Quando você investe naquilo que Deus está colocando para você fazer, que é teu ministério, não é perda de tempo, é ganho de tempo. É investimento de tempo, porque Deus vai te retribuir, Deus vai crescer, Deus vai acrescer, Deus vai te desenvolver e o nome dele será engrandecido sobre a sua vida. Eu poderia falar outras coisas, mas nós vamos ficar por aqui devido à hora, mas guarde isso, né? Tenha desejo pelo crescimento, tenha desejo pelo alimento alto, tenha desejo pelo aprendizado da palavra de Deus, porque em algum momento você pode ser confrontado, e se você for confrontado, você deve ter o conhecimento necessário para anunciar o reino de maneira que o nome dele seja enaltecido, de forma que o nome dele seja engrandecido, para que Deus seja engrandecido sobre a sua vida, para que a palavra dele seja propagada pelos seus lábios, e para que ele fora conhecida por meio de você. Tenha desejo em conhecer mais de Deus, tenha desejo em se aprofundar mais de Deus. Tire um momento devocional com o Senhor. Tire um momento em que você vai estar lendo a palavra. Senhor, eu quero ler a tua palavra sem compromisso. Ah, Senhor, eu li esse capítulo aqui, eu não entendi. Vou ler novamente ele. Senhor, mas está difícil ainda, Deus. Eu não consigo entender. Senhor, revela, abre, né? Alguns irmãos falam sobre a revelação. Eu prefiro falar sobre a iluminação, porque a palavra que você está carregando nas mãos, para mim, já foi revelada desde Cristo Jesus, lá no século 6 a.C., até o ano 33 depois de Cristo, depois até o ano 100, por meio dos apóstolos. Você vai ter aí uma linha contínua em que a palavra está sendo escrita. O último livro da Bíblia foi escrito lá para o ano 100, até o ano 100 depois de Cristo, com o apóstolo João, que foi o último apóstolo vivo. Então ali fecha o cânon do Novo Testamento. Depois disso aí nenhum outro apóstolo escreveu, né? Nós temos aí depois os pais da igreja, que os pais apostólicos, os pais apologetas e etc, mas nesse contexto nós temos que começar a buscar e pedir: Deus, me ajuda, me ensina, me dá desejo de aprender, me dá desejo de conhecer, me dá desejo. Eu não posso estar morto na tua presença. Senhor, se eu toco, me dá desejo em tocar mais, me dá desejo em se envolver mais. Se eu canto, me dá desejo em cantar melhor, porque eu fico olhando duas coisas. Não existe, os irmãos já sabem isso, né? Não tem levita aqui na Assembleia de Ministério e Palavra e Vida. Tem músico, tem cantores, mas levita não tem. Levita é da casa de Levi. E se os senhores fossem levitas, logo os senhores não seriam só músicos, os senhores seriam também obreiros, e obreiros que se envolveriam em toda a liturgia do tabernáculo ou do templo naquele dado momento. Do limpar a cinza do altar, a tirar as gorduras e as sujeiras do sacrifício que caía da pia do propiciatório até a morte do cordeiro. Então, é mais